Visto então como os indicadores devem ser definidos com base na metodologia SMART, vamos ver alguns exemplos ligados à aplicação da metodologia usando o BSC. E essa é uma situação interessante, né? Um exemplo clássico está disponível na internet, é fácil de buscá-lo, mas eu acho que representa de uma forma bem simples aquilo que a gente está querendo trabalhar. Então, vamos lá. Vejam aqui o mapa estratégico, aqui do lado esquerdo, composto pelas 4 perspectivas, né? Então, financeiro está aí, cliente, o mercado, processos internos e temos também o aprendizado e crescimento. Cada um desses elementos dentro das perspectivas, representadas por cores diferentes, são os objetivos. Objetivos esses que foram derivados, não totalmente, não integralmente, mas alguns deles foram derivados das estratégias. Tá? Esse é um ponto importante. As estratégias, ao serem definidas por meio do cruzamento do SWOT, vai possibilitar o estabelecimento de alguns objetivos. Esses objetivos vêm para cá, vêm para o mapa estratégico. E o nosso trabalho, então, seria posicioná-los nas perspectivas corretas, estabelecer o relacionamento causa e efeito entre eles, e em seguida verificar que outros objetivos devem ser alcançados, mas que não foram listados no desdobramento das estratégias e que precisariam ser agregados ao mapa para permitir o seu funcionamento íntegro, né? Desde do recurso até o resultado financeiro. Então, dentro dessa lógica, certamente alguns desses objetivos podem não ter sido evidenciado e ele precisaria ser complementado. Como é que se faria essa complementação? Usando a lógica do relacionamento causa e efeito. Então, o primeiro objetivo financeiro, o ponto de partida de todos e para onde todos convergem, é lucro. A empresa quer aumentar lucro. Tá? Esse é o ponto principal, a empresa quer ter uma lucratividade maior. Para que isso aconteça, é necessário, primeiro, aumentar o faturamento e trabalhar com menos aviões. Isso aqui foi colocado, inclusive, dentro de um objetivo, dentro da perspectiva financeira. Aumentar o faturamento, ok. Poderia também estar em mercado. E menos aviões pelo fato de que isso vai impactar diretamente no lucro. Tá? Então foi uma decisão da empresa. Mas não necessariamente menos aviões estaria aqui. Isso aqui está ligado a processo. Ok? Foi colocado como uma consequência do processo para deixar mais claro que um dos objetivos é conseguir atender a mesma quantidade de clientes usando menos aeronaves. Então nós temos os dois objetivos financeiros, ambos convergem para lucro. Eu vou ter mais lucro se eu tiver mais venda, mais faturamento e se eu tiver menos custo, representado pela menor quantidade de aviões. Como nós já vimos, a menor quantidade de aviões é viabilizada por um giro mais rápido em terra. Ou seja, aqui é processo. Ao invés do avião ficar 3 horas parado em um determinado aeroporto, esperando que descarregue malas, saiam os passageiros, troque a tripulação, entre passageiro, carregue mala. Se ela conseguir fazer com que esse giro passe a ser de 1 hora apenas, por exemplo, no final das contas, esse avião conseguiria fazer mais viagens. Ele conseguiria, em um mesmo espaço de tempo, atender talvez uma rota um pouco maior, colocar um trecho a mais na rota que ele faz. E isso poderia, no final, ensejar a empresa a possibilidade de trabalhar com menos aviões, com menos voos. Mas tudo isso depende de uma melhoria do processo que permita que o avião fique em terra uma quantidade, um tempo menor. Tá? Por isso, a relação direta entre giro rápido em terra e menos avião. Já aumentar o faturamento está ligado à atração e retenção de clientes. Se a gente consegue manter os clientes atuais, não precisa cobrar mais caro, vamos manter o mesmo preço. Mas se a gente consegue aumentar os nossos clientes, ter mais clientes e captar novos, né, e manter os que a gente tem, o faturamento maior vai ser uma consequência. E como é que eu vou atrair e reter mais clientes? Oferecendo serviços de qualidade. Serviço no horário, ao mesmo tempo até com preços menores. Tá? Há um direcionamento da empresa, então,
de aumentar o faturamento com preços trabalhando passagens mais baratas. De fato, é bem coerente. Se ela trabalha com preços mais baixos e oferece um serviço confiável, que sai no horário, a tendência é que os clientes aumentem, vão pagar mais barato e vão ter um serviço de qualidade. Agora, tanto para que o avião saia no horário, quanto para que possa ser possível, seja viável, cobrar um preço mais baixo, o giro em terra é fundamental. O giro em terra viabiliza esses dois objetivos ligados a cliente. Isso aqui é processo, isso aqui é o que é entregue ao cliente. E, finalmente, para que esse giro em terra possa ser mais rápido, eu preciso ter pessoas alinhadas, comprometidas, atuando de forma coordenada, qualificadas, de forma a garantir que tudo funcione como previsto. Então, esse é o elemento que dá condição para que todos os demais acabem acontecendo. Esse é um mapa estratégico dentro da lógica que a gente viu, com as suas perspectivas, objetivos, relação causa e efeito, e que dão uma visão bem clara de como a empresa vai se posicionar, como a macro estratégia dela, as macro estratégias dela serão executadas. Então, qual seria o próximo passo? Seria aquele desdobramento. Para cada objetivo, eu tenho que ter pelo menos um indicador, uma meta, e, quando pertinente, quando necessário, iniciativas, ações. Então, pegando esse objetivo de processo como exemplo, como ilustração, giro rápido em terra. Como é que eu posso mensurar? Como é que eu posso avaliar se eu estou conseguindo ter giro mais rápido em terra? Um indicador poderia ser, os indicadores poderiam ser o tempo que o avião permanece em terra e as partidas no horário que são efetuadas por essa empresa, nesse aeroporto, em uma situação definida. Então, o tempo em terra tem uma meta de 30 minutos, ela não quer passar mais do que 30 minutos em terra, e aí tem que ter um embarque e desembarque muito rápido, limpeza de avião muito rápida, e o percentual de partidas no horário de 90%. Se eu estou fixando aqui o meu horário de partida em função desse tempo em que ele vai ficar em terra, e eu consigo atingir isso em 90%, ou seja, apenas em 10% eu vou passar mais do que 30 minutos parado em terra. Então, são dois indicadores que acabam se vinculando. E a iniciativa colocada aqui seria a otimização do tempo de ciclo. Eu tenho que fazer com que o processo seja mais rápido, de forma que o tempo medido da chegada até a saída do avião seja menor. E para isso, lógico, uma série de ações terão que ser elencadas, um detalhamento bem maior seria necessário. Então, isso aqui teria que ser feito para cada um dos objetivos, sempre que houvesse uma necessidade de um detalhamento. Indicador e meta tem que ter para todos. Iniciativa depende da necessidade desse detalhamento. Tá? Bom, e aí, com planejamento estabelecido, nós partimos para uma etapa posterior que seria a implantação. E a implantação é fundamental porque nós não podemos falhar. Imagina a gente realizar todo esse trabalho, toda essa análise, todo esse levantamento de informações, envolvendo muita gente, para chegar no final e a nossa estratégia ser implementada de forma equivocada, de forma errada. Então, isso é muito importante até pelo histórico. 9 em 10 empresas falham na implementação. Podem até ter definido corretamente a sua estratégia, mas falham na implementação. E isso acontece por alguns motivos. Existem algumas barreiras que levam à ocorrência dessas falhas. A primeira barreira é a barreira da visão, que diz que apenas 5% das pessoas da empresa, do nível operacional, compreende as estratégias da empresa, a sua visão de futuro, como é que ela quer se posicionar. E aí, se elas não compreendem, naturalmente vai existir um distanciamento. Elas passam a trabalhar olhando para o curto prazo e não para o longo. Elas vão procurar a forma mais fácil de fazer o trabalho naquele momento, e não a forma mais adequada, mais efetiva, que mais vai contribuir para a operacionalização dessas estratégias. Então, o que precisa ser feito para lidar com essa barreira? Muita comunicação em relação ao que é importante, ao que é prioritário para a empresa, e o envolvimento de todos no processo de planejamento estratégico.
Segunda barreira, a barreira de gestão, que diz que apenas 32% das organizações possuem mecanismos de monitoramento e controle da sua evolução. Aqui é o tipo da coisa, você faz um planejamento perfeito, começa a implementar, aparentemente está dando tudo certo, tudo andando bem. Mas se a gente não monitora, não verifica periodicamente como cada ação está sendo executada, os resultados que ela gera, a evolução nos principais indicadores da empresa, nós não vamos perceber a necessidade de alguma correção, de algum ajuste. E se essas correções não são feitas a tempo, o nosso plano, ao final do prazo estabelecido, não vai nos levar ao resultado previsto. Tá? Então, é fundamental, e aí vejo a importância do desdobramento dos objetivos, indicadores e metas, que esses instrumentos sejam usados como base para o acompanhamento, como base para o monitoramento. Terceira barreira, barreira de recursos, em que pesquisas mostram que 78% das organizações não vinculam o orçamento à estratégia. Ou seja, o que as áreas têm de disponível para gasto não vai impactar necessariamente na operacionalização da estratégia. Foram definições feitas sem muito critério, muitas vezes baseado no que a empresa sempre fez, no que as pessoas estão habituadas ou em alguma necessidade momentânea ou de curto prazo que apareçam. E aí eles gostam de ter uma reserva para ter esse recurso à disposição. Se falta dinheiro para operacionalizar as ações preconizadas pela estratégia, ela não vai gerar o resultado previsto. Então é outra recomendação muito importante que o orçamento só seja definido de acordo com a estratégia que foi estabelecida. E a barreira de pessoas, a quarta, mais de 75% das organizações não vinculam seus incentivos à estratégia. Aqui não necessariamente é incentivo financeiro, mas incentivo de qualquer tipo. Pode ser um elogio, pode ser um reconhecimento, pode ser uma ascensão profissional, pode ser uma recompensa financeira. Mas tudo isso tem que estar vinculado às estratégias definidas e ao papel de cada um na operacionalização dessa estratégia. Se as pessoas percebem que vão ser avaliadas por isso e vão ser recompensadas caso esse resultado aconteça, a tendência é que eles foquem muito mais nessa execução. E para a gente concluir a importância da implementação, uma frase do Jamie Dimon, que foi o CEO do Bank One, ele diz o seguinte: sem dúvida prefiro uma execução de primeira ordem e uma estratégia de segunda do que uma ideia brilhante ou uma administração medíocre. Se você tem uma execução de primeira ordem, mesmo com uma estratégia muito ruim, algum resultado vai ser alcançado, até porque as pessoas tentam resolver algumas dificuldades, buscam alternativas, buscam outras possibilidades e acabam chegando a algum resultado. Agora, se você tem uma ideia brilhante, um planejamento muito bom, mas uma administração, uma gestão dessa operacionalização extremamente deficitária, o resultado certamente não vai aparecer. Sem execução, não se chega em realização. Então, uma estratégia de classe mundial mais uma execução de classe mundial é o que vai gerar resultados expressivos. E a importância desse assunto que a gente está trabalhando fica evidente por essa frase aqui. Na minha visão, o Balance Scorecard combina todos os elementos de liderança e gestão em um único sistema. O BSC nos suporta a manter o foco na estratégia. O foco na estratégia existe por quê? Porque nós temos os objetivos que foram derivados das estratégias, a relação causa e efeito, que permite que todas as condições para a operacionalização dessas estratégias estejam presentes, e o monitoramento do andamento de cada um deles por meio dos indicadores e metas. Tá? Então, por meio dessa ferramenta, nós temos todas as condições em mãos para viabilizar não só a identificação do que fazer, mas proporcionar o acompanhamento necessário para a garantia do alcance dos resultados. Então, com isso, a gente termina a nossa primeira unidade e vamos entrar agora em uma parte mais processual. Vamos trabalhar melhoria de processos usando o MASP e posteriormente usando o Lean Six Sigma.